Olá! Estamos agora na reta final e estamos disponibilizando um super simulado. Em história, teremos essas questões que estarão sendo disponibilizadas aí pela plataforma Classroom. Também estarei passando o link nos grupos de WhatsApp com o simulado. Segundos anos, muita atenção ao responder as questões. E sem mais delongas, vamos a alguns pontos interessantes que cabem vocês compreender. Primeiramente, leiam com atenção. Não entendeu a questão? Volte e leia mais uma vez. Teve dúvidas? Leia. Se errou, a nota não foi aquilo agradável, né? Tem 0 a 5 questões. Cada uma está previsto uma nota base de 1 ponto, podendo ela ser duplicada essa nota. Então, façam como se estivesse valendo 10 pontos, tá bom? Porque ela também servirá como recuperação dos bimestres. Estarei à disposição para lhe ajudar aonde você vê que é preciso. Então, não hesite em procurar através do grupo, através no privado, pelo WhatsApp, e estarei à disposição para lhe ajudar. Uma frase que eu achei interessante, que marca bem este momento que vivemos, foi elaborada por Mark Zuckerberg, que foi um dos criadores do Facebook. Ele diz que é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Com esta frase, podemos interpretá-la como nossas tentativas, mesmo errando, nós conseguimos aprender com esses erros. E quando não fazemos nada, acabamos não aprendendo. Então é melhor fazer, errar, tentar outra vez, do que não fazer nada. Na primeira questão, tem que fazer uma leitura breve do texto de Padre Vieira, em um dos seus sermões, que diz: em um engenho, sois imitadores de Cristo, crucificado porque padeceis em um modo muito semelhante a que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz, em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta por 2 madeiros, e a vossa, em um engenho, é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite, sem dormir, parte foi de dia, sem descansar. E tais são as vossas noites e vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, tudo isso se compõe a vossa imitação, que for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. O trecho do sermão de Paulo Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e, olha as opções, que somente uma está correta, somente uma vocês acertarão. Então, para respondê-la, tentem lembrar do que ele está falando. As atividades dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros, a função dos mestres de açúcar durante a safra. Os mestres de açúcar, aqueles que controlavam o teor de açúcares, controlavam o processo. O sofrimento dos jesuítas. Os jesuítas são os padres, os primeiros grupos de padres que vieram para as Américas.
na qual Padre Vieira fazia parte desse grupo. Mas será que ele está falando do sofrimento desses jesuítas? Eles apanhavam, ficavam nus, produzindo açúcar? O papel dos senhores de engenho de administração. Será que os senhores de engenhos apanhavam de cana? Então vejam aí. O trabalho do escravo na produção do açúcar. Será que o escravo apanhava? Ficava de noite acordado trabalhando? Era escaneado? Era maltratado? Então vejam a resposta correta entre estas 5 opções. Na segunda questão, pede o novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela, conforme anterior, somente uma está certa. Olha as opções. A implantação da indústria doméstica rural foi no meio rural que se deu a industrialização. O meio rural substituiu as oficinas. A B. A realização da produção em diversas unidades fabris e intensa divisão do trabalho. Houve muitas fábricas, surgimento na Revolução Industrial surgiram muitas fábricas. Houve uma intensa divisão do trabalho, ou seja, o trabalho foi dividido entre grupos de pessoas. Letra C. Houve uma mecanização da produção agrícola, ou seja, surgimento de tratores, arados modernos, e o homem se fixou na zona rural? Ou o povo foi para a zona urbana? Facilidade na compra de máquinas pelos artesãos. Será que foi fácil eles comprarem máquinas financiadas para isso? Ou os bancos financiando máquinas para os artesãos nesse período? Ou eles tiveram que criar suas máquinas? Preocupação em aumentar a produção, respeitando o limite da força física do trabalhador. O trabalhador trabalhava quantas horas ele era capaz, ou ele era obrigado a trabalhar muitas horas, forçado por um mísero salário. Então veja, uma dessas 5 estará a resposta que é correta. Na terceira, da FUVEST, sobre a presença francesa na Baía de Guanabara, de 1557 a 1560, podemos dizer que foi apoiada por armadores franceses católicos. Lembre que lá estava havendo, na Holanda, um grupo muito grande de protestantes, e muitos estavam buscando riquezas, comerciantes protestantes, em outras áreas. Então pense muito bem nessa questão. Foi um desdobramento da política francesa pela luta de liberdade nos mares. Assentou-se na exploração econômica do tipo feitoria comercial. Então, foi um desdobramento da política francesa, ou seja, eles queriam avançar além mar, eles queriam tomar novas colônias, lembrando que a França ela não reconheceu o pertencimento das terras brasileiras aos portugueses e muito menos aos espanhóis. Um protesto dos novos franceses huguenotes, descontentes com a reforma católica implementada pelo Concílio de Trento. Letra D. Uma alternativa de colonização muito mais avançada do que a portuguesa, porque os huguenotes que vieram para cá eram burgueses ricos. Parte de uma política econômica francesa levada a cabo pelo Estado, com o intuito de criar companhias de comércio. Então, só uma dessas aí está correta. Leia, preste atenção, lembre que isso aqui foi um dos assuntos que trabalhamos ao longo deste período. No quarto, que é também uma questão do Enem 2017, diz: para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, é importante promover e proteger os monumentos, sítios históricos e paisagens culturais, mas não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. As tradições, os folclores, os saberes, as línguas, as festas e diversos outros aspectos e manifestações devem ser levados em consideração. Quando ele fala esses aspectos aí, tudinho aí, é a cultura imaterial. Não só a cultura física que conseguimos pegar,
mas também a cultura imaterial tem que ser valorizada. Está presente em vários aspectos, como afro-brasileiros, que contribuíram e ainda contribuem fortemente na formação do patrimônio imaterial do Brasil, e concentra o segundo contingente da população negra do mundo, ficando até atrás da própria Nigéria. O texto está em Menezes, que fala sobre a cultura negra, Ifan, ele reconhece as manifestações como patrimônio imaterial. Considerando a abordagem do texto, os bens imateriais enfatizam a importância das representações culturais para a construção da identidade nacional. Será que reconhecer o patrimônio nacional, o patrimônio material e imaterial, nós buscamos a construção dessa ideia de identidade nacional? Ou será para elaborar um sentimento religioso? Preste atenção no texto. Ele está falando sobre o sentimento religioso, a dicotomia do conhecimento prático, a reprodução do trabalho coletivo. Ele fala sobre o trabalho coletivo sendo reproduzido, a reprodução do saber tradicional. Ele fala sobre suas tradições. No quinto, nós temos o seguinte questionamento. O Quilombo dos Palmares foi o mais célebre dos locais de resistência criado pelos africanos escravizados no Brasil. Assinale a alternativa abaixo que indica a localização correta do Quilombo dos Palmares. Olha aí. E vale salientar que esse lugar aqui, adiantando, é aqui em Alagoas. Vamos lá para a localização correta deste quilombo, que não ficou-se nesse lugar. Desse lugar chegou até aqui próximo a nós. Foi na Serra da Mantiqueira. Né? Olha, isso aí, para quem uma noção de geografia cabe também aí. Foi na Serra da Mantiqueira, foi na Serra do Mar, foi na Serra da Barriga, foi na Serra da Canastra, foi na Serra dos Pirineus. Em qual serra estava localizado o Quilombo dos Palmares? Saliento que essa serra encontra-se aqui em Alagoas. Então, obrigado. Não deixem de tirar dúvidas. Caso surjam, estarei à disposição pelo WhatsApp. E vamos lá. Vamos responder e entregar. Tchau.